O nosso entrevistado de hoje, ele é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, é o João Carlos Polidoro da Silva. Nós vamos iniciar nosso bate-papo, presidente, falando aí da liberação do saque do FGTS de contas inativas, né? Esse dinheiro ele deve melhorar o movimento no comércio da nossa capital. Bom dia, é um prazer tê-lo no Tribuna Livre. Bom dia, o prazer sempre é meu. Eu diria que ele já melhorou. O efeito positivo desse dinheiro novo no mercado já movimentou muito o comércio, está movimentando. As empresas estão percebendo que é importante pegar essa fatia de pessoas que vão receber, e isso está trazendo um resultado positivo para o comércio. Nós vamos ter uma injeção aí só Campo Grande em torno de 41 milhões por mês até julho. Então até julho nós temos ações que o comércio vai fazer, porque o comércio está numa depressão. Se a gente olhar os gráficos que a gente tem lá, o nosso economista Lauro Campos faz desde 2012, ele mostra, é uma depressão, e a gente está agora, nós estamos na planície, né, dessa depressão. Ela nem sobe e nem desce mais, graças a Deus, não cai mais. E esse dinheiro vai impulsionar a gente para dar uma pequena subidinha. A gente está num voo de pato, sabe, aquele que bate asa, mas não decola. E esse dinheiro pode ajudar e deve melhorar a tendência de que tudo melhora com esse dinheiro circulando. Um dinheiro novo, um dinheiro que não existe para nós na economia. Está parado lá nas contas, na Caixa Econômica, e agora vai circular na economia. Agora, nós temos também um problema, e essa é uma preocupação da Associação Comercial, com relação à negativação do SPC, não é? Que também cresceu muito do final do ano e o começo deste ano. Também pode-se começar a resolver essas questões, as pessoas que estão com o nome negativado? É possível também ocorrer isso? Essas negativações que é no SCPC, que a Associação Comercial representa, ele deu uma segurada nos níveis, estão assim bastante aceitáveis agora, e a tendência é de melhora, porque esse dinheiro, mais de 45% vai para pagamento de contas. Isso vai melhorar esse índice de recuperação de crédito do nosso banco de dados. E também o empresário vai pegar um dinheiro e botar no fluxo de caixa, um dinheiro que ele está esperando há muito tempo, porque esses atrasos não são em função dos desempregos, em função do descontrole que as pessoas chegaram por não ter receita, não ter renda, e não joga para cima, aquela que Deus pegar, paga. Então é assim que funcionou e está funcionando em muitos casos. Nesse momento, com esse dinheiro entrando, essas pessoas vão acertar as contas. Então é um volume expressivo desse dinheiro que vai entrar novamente no fluxo de caixa das empresas. Polidoro, uma decisão do STF que foi favorável ao governo do Rio de Janeiro, né? Que vive essa crise financeira terrível que a gente está acompanhando todo dia, afeta Campo Grande, né? Porque impede que o contrato de empréstimo de 56 milhões de dólares com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, venha para o projeto Reviva Centro. Isso foi um tiro no pé, né? Na verdade, essa é uma tragédia para o centro de Campo Grande. Nós fizemos agora um levantamento e mostramos só o quadrilátero, não é todo, porque o centro é bem mais amplo, mas o quadrilátero mais afetado a gente mostrou. Qual quadrilátero? O quadrilátero é Mato Grosso com Fernando Correia, Calojas com Rui Barbosa. E nós fizemos, e nós filmamos isso, porque a gente quer fazer isso em breve, né? Mostrando o que está aberto e fechado, né? E os fechados, e isso a gente só consegue visualizar o que está na rua, porque tem os prédios e as galerias que a gente não conseguiu captar. Então o número é maior, é 200, é redondo, é o número 200. E uma coisa que surpreendeu, Calojas, que é esperado, aqui tem mais, são 27 estabelecimentos. E 26 ou 24, se não me engano, na 14, na verdade é 27 na Calojas e 26 na 14 de julho. A 14 de julho é o nosso principal corredor comercial aqui do centro, é o nosso shopping a céu aberto, literalmente, é histórico. E a 14 está já em segundo lugar em lojas fechadas. Isso é extremamente preocupante. Essa lenda do Reviva, ela só não é lenda para o empresário, que teve que fazer, investir, fazer aquela limpeza. Foi obrigado a fazer. E simplesmente nós vimos Campo Grande retroceder no centro da cidade, inclusive na parte de marketing. O comércio é marketing. Existe uma parte de publicidade que não é permitida. E um absurdo, você não pode fazer até 1 metro para dentro da loja, não pode fazer promoção. Comércio sem promoção não existe. Então isso foi um preço extremamente alto que o comércio do centro da cidade pagou. E está pagando, porque a gente está vendo as lojas fechar, e esse centro a gente não recupera tão cedo. Porque as pessoas estão achando outras alternativas. É shopping,
corredores comerciais nos bairros, que cresceu muito, extremamente importante o desenvolvimento dos bairros, mas o centro ficou esquecido. Mas não em detrimento do centro. Não pode ser, né? O centro também tem a sua importância para a cidade. Nós não queremos ver o centro como uma Praça da Sé de São Paulo, que é invadida por drogados e por traficantes, por bandidos. Nós não podemos ver o centro fazer isso. E é o que está previsto, né? Assim, se não fizer nada. Então, por isso que a gente fez o levantamento para mostrar que é preciso fazer esse investimento imediatamente. Nós estamos 6 anos que a gente viu isso tudo acontecer e até agora os investimentos públicos que têm que vir não estão vindo e tudo vem prejudicando. A gente conseguiu esse desengavetamento lá, o senador Pedro Chaves e os outros senadores nossos aqui do Estado, a bancada toda fez, e o Pedro Chaves encabeçou isso, de desengavetar isso lá no Senado. Só que a cada momento aparece uma surpresa nova. É só para a gente explicar, a crise financeira do Rio de Janeiro, com a crise financeira, o Rio de Janeiro não pagou o empréstimo de 46 milhões de dólares ao BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso fez com que o Brasil inteiro, os estados... Estamos inadimplentes. Ficassem inadimplentes, ou seja, esses 56 milhões de dólares que seriam assinados esse contrato com o BID, esse empréstimo com o BID por Campo Grande, para o Reviva Centro, foi para o espaço. Por enquanto, não há sinal de que possa e o Rio de Janeiro não se resolve da noite para o dia. Não. Né? Porque e nós temos um movimento chamado Juntos Faremos, onde a gente tem uma bandeira lá que chama Gestão Pública. Juntos Faremos. A associação fez isso em 2015, em função das ruas, né? As ruas pediam que a gente avalizasse alguma coisa. E lá na associação pedia apoio, apoia o nosso movimento, apoia a nossa bandeira. Aí nós sentamos, diretores e associados sentamos e desenvolvemos esse movimento Juntos Faremos e elencamos 6 bandeiras. Uma delas chama-se Gestão Pública Eficaz. E nós vemos no país inteiro, começando aqui de Campo Grande, não importa o lugar, o país inteiro. Dinheiro não é o problema do setor público. O problema é como se está sendo usado esse dinheiro. E esse dinheiro não está sendo usado no que se deve ser usado. Não está sendo aplicado aonde realmente tem que ser aplicado. Eficiência para gastar, todos têm. Mas a eficácia do que se faz é zero, é nulo em muitos casos. Então a gente defende que esse dinheiro, que esse recurso, que a corrupção, né, a gente tem uma bandeira chamada fim da corrupção, fim da impunidade, que isso realmente aconteça. Eu acho que todo mundo pode falar o que quiser dessa questão da Lava Jato. Está custando caro para o país, para a imagem do país em alguns países, mas eu acho que todo brasileiro está gostando de pagar esse preço. Então, se resolver o problema, o brasileiro vai pagar esse preço com gosto, porque a gente nunca viu essas gavetas serem abertas como estão sendo abertas agora. Então, isso tudo nos traz e nos leva a pensar que é preciso realmente algumas reformas, mas algumas reformas, eu diria até disruptivas, né? Não é simplesmente reforma. Quando se fala em reforma da Previdência, nós aqui, todos aqui que têm expectativa de um dia ser aposentado, eu tenho 50 anos, eu não tenho uma expectativa muito boa pela nossa reforma, pela nossa Previdência pública. Eu diria que nós precisamos mudar o conceito disso tudo. Nós precisamos mudar o conceito de que tem que se voltar esse recurso todo que se coloca nessas contas, e não é pouco, para quem de direito. Hoje ele está na mão de algum corrupto, que provavelmente vai aparecer. Né? Para quem pagou. Então a gente precisa realmente de reformas que invertam o processo. A reforma tributária, na visão do empresário e de um trabalhador, é para diminuir carga tributária, para diminuir imposto. Mas lá o conceito é outro. É como se distribuir de forma mais eficiente, melhor, para que haja condições de se usar mais esse dinheiro. Não é isso que a gente quer. Reforma de fato. E tem que ser disruptiva. Tem que ser aquela reforma que quebra esses paradigmas que hoje vive o Brasil. Dinheiro tem. O Brasil é rico, gente. Riquíssimo. E não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso são alguns economistas de fora que criam muitos artigos falando de todos os recursos que nós temos. O Brasil é rico. O Brasil precisa de uma coisa que em inglês se chama Extreme Makeover. Extreme Makeover, aí, quer dizer, começar tudo do zero, extremo mesmo. No extremo, quer dizer, uma reforma ao extremo. Você quase derruba tudo. Isso né? aí. Mas já estão começando com alguns políticos derrubando alguns, tem que seja por aí. Que tomara que realmente. E a torcida do povo brasileiro mesmo que passe esse país a limpo e que, se precisar recomeçar, que a gente consiga recomeçar, mas para que dê certo, porque é aquilo que o Polidoro falou. O país realmente é muito rico. Agora, a ganância, o olho, a vontade de meter o dinheiro no dinheiro público, né? no dinheiro que deveria ser
utilizado na segurança, na educação, na saúde, em outros locais. Bom, é só a gente verificar aí que tem 100 quilômetros ali, que o pessoal não está conseguindo passar ali com os caminhões, né? De soja. Soja lá para. Porque lá não tem asfalto, nada. Só que, infelizmente, quantos anos esperando ali o asfalto? São 7 horas mais 56 minutos. Nós estamos conversando com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, João Carlos Polidoro da Silva. O Polidoro, deixa eu só dar um recadinho. O pessoal lá do gabinete da deputada Mara Caseiro, nosso muito obrigado pela audiência, está avisando que na 7 de setembro, entre Rui Barbosa e a 13 de maio, os manifestantes da FETEMES fecharam ali o trânsito. Então, muito cuidado, de repente não está conseguindo. Então, na 7 de setembro, entre a Rui Barbosa e a 13 de maio. E o governador já falou que vai cortar o ponto, hein, de professor. Se paralisar, não for aula, vai cortar o ponto. Polidoro, com falta de recursos, como melhorar a situação do nosso comércio? E aí, você falou, nós precisamos fazer... as pessoas, os empresários, eles precisam fazer promoções, né? Precisa realmente aparecer para que o público retorne ali a 14 de julho. Nós sabemos que os shoppings também têm problemas, mas eles oferecem hoje uma maior comodidade. Como é que está o trabalho hoje da Associação Comercial, dos empresários, para que a gente consiga realmente fazer com que o povo sul-mato-grossense, que o povo campograndense retorne a 14 de julho, no centro da nossa capital, precisamente aí no comércio? Bom, a Associação Comercial, ela enxerga toda a cidade. Inclusive, é um paradigma que a gente quebrou. A gente era visto como uma associação do centro. E, no fim, a gente mostrou que não, a associação é da cidade. A gente vai até em Anduí defender os empresários de lá. Até porque antigamente só se falava comércio no centro. Exatamente. Hoje cada bairro... Se inverteu muito. Hoje tem bairro com corredores comerciais extremamente importantes. E houve um desenvolvimento dos bairros, né? O custo de você abrir uma empresa e manter uma loja no bairro é bem menor, porque ali você tem... o trabalhador mora ali do lado, né? O cliente mora do lado. Estacionamento, às vezes, nem é necessário, porque ele vai de casa a pé. Aí você vem para o centro da cidade, onde todos esses problemas, né, falta de estacionamento, e quem vem para o centro da cidade, gente, vem de alguma maneira. Sempre a maior delas é de veículo, moto ou carro. Né? Então precisa ter onde pôr. E aí ele vem no centro, num horário que lhe convém, chega ali, dá 2, 3 voltas, não acha, ele vai para onde tem estacionamento, né? E não é no centro. Então, por isso, a gente está lutando, e isso é uma coisa que a gente começou lá em 2007, quando a gente fez algumas experimentações ali no centro. Fizemos, em 2009, nós fechamos a 14 à noite, no período final do ano, fazendo um experimento de fazer um shopping a céu aberto para atrair. E funcionou. As pessoas começaram a voltar, pessoas que nunca, faziam muito tempo que não iam ao centro com a família, com o filho, andar, caminhar ali, apareceram novamente. Então a gente está mostrando, e esse levantamento foi exatamente para trazer essa discussão à tona, que nós precisamos tomar providências, que o centro da cidade pede socorro e que nós precisamos fazer com que esses projetos andem, mas existem outros que podem ser feitos. Nós podemos melhorar a segurança, a iluminação, porque o projeto que está em voga é apenas o da 14 nesse momento, e ali do Mercadão, no entorno do Mercadão. Mas e as outras ruas? Né? Temos a Dom Aquino, que tem também muitas horas fechadas, ali tem a própria Calógeras. Então nós precisamos fazer ações nesses pontos que não vão sofrer essas intervenções tão pesadas, que são as intervenções de futuro mesmo, de transformar essa via. Esse projeto também, ele foi feito há questão de 6 anos atrás. Hoje a realidade é outra. Nós precisamos, inclusive, é uma das coisas que a gente coloca e não foi muito ouvido na época, que a gente precisa ouvir quem vai ser afetado, que é o consumidor, o empresário e o proprietário daquela região. É necessário que a gente traga isso para uma atualização. Hoje a necessidade é outra, hoje os tempos que mudaram e as exigências são outras, então a gente precisa fazer isso. A associação está ativa desde o primeiro momento, nós participamos de todas as reuniões. Não foram nenhuma nem duas, foram mais de 50 reuniões sobre esse assunto, e nós estivemos lá presente, ora com um presidente, ora com outro presidente, mas a gente esteve sempre presente. E a gente tem um rol de reivindicações que não foram incluídas naquele projeto. E a gente precisa rediscutir, porque até essas reivindicações a gente começou a trazer junto com os empresários, elas já mudaram, elas já precisam ser reatualizadas também. Então, para que o projeto não seja um insucesso, como a gente viu na Júlio Castilho, por exemplo, que não escutaram quem vive lá, não escutaram a comunidade, não escutaram o empresário, não escutaram o proprietário que tinha investimento naquela região. O que aconteceu?
Simplesmente ela mudou, hoje virou apenas um corredor de carros, né, que se passa, e o comércio diminuiu muito. Melhorou o aspecto? Melhorou, mas a funcionalidade dela ficou ruim, ficou péssima, né? O empresário que está lá sabe disso. Então a gente não pode errar de novo. Sim. Nós tivemos esse problema lá e a gente usa isso até como argumento para dizer que nós precisamos fazer esse projeto no momento de execução, tem que ser quadra a quadra, momento a momento. E nós vimos um outro caso, a gente teve uma reunião com a Energisa, e lá nós falamos à época com o presidente, o Giorelli. Ele nos mostrou que o projeto na parte de elétrica é inexequível. Precisa ser mudado, não tem condições de ser feito do jeito que está lá. Tecnicamente não está dentro. A empresa que vai ser responsável por isso, muito provavelmente é ela, a Energisa, e ela não tem, não enxerga como fazer do jeito que está. Tem que mudar. Então, tudo isso tem que voltar à tona, ser rediscutido, e o centro nós precisamos recuperar, nós precisamos trazer habitação. Existe dinheiro, existe projeto também para trazer habitação. Recentemente eu tive uma reunião com o nosso ouvidor-geral, Tony Ueno, e ele disse que tem em torno de 10 milhões de reais para investir em habitação no centro. Quiçá, a gente tem que arrumar isso, realmente trazer gente para morar, para ter vida, porque à noite o centro literalmente morre. Quem toma conta do centro à noite? Vocês já passaram ali? A associação fica na 15, eu saio ali às vezes 11 horas da noite, que a gente tem reuniões até tarde, e a gente vê o centro morto, tomado conta por prostituição, venda de drogas e tal. Por mais que a polícia esteja ali, eles têm os subterfúgios de conseguir ludibriar, a polícia pega, no outro dia você vê, eles estão lá de novo. Então nós precisamos mudar esse contexto do centro e precisamos fazer as obras públicas. As obras públicas são extremamente importantes. Não é só as obras públicas que vai resolver o problema de uma vez, mas são elas que estão impactando na mudança total, do todo. Elas precisam acontecer. Então a gente está de olho e trabalhando para que isso ocorra. A gente quer trazer isso em discussão porque nós precisamos. Se não sair esse dinheiro, nós temos que achar uma outra alternativa de melhorar o centro. Não vai ter um investimento tão grande, mas a gente tem que ter uma alternativa. Há um preconceito tão grande sobre a questão de estacionamento, de, por exemplo, você fazer estacionamento embaixo da praça de Coelho. Gente, eu fui na Argentina, em Buenos Aires, e é debaixo de um cemitério, inclusive, né? Porque lá na Recoleta, aquele cemitério, tem um cemitério lá, embaixo tem. Né? Você vai nos Estados Unidos, eu fui em Nova York, é subterrâneo, apesar de ter pouco carro, mas é subterrâneo. Recentemente eu vi numa cidade extremamente antiga, na Itália, o estacionamento é debaixo da praça, não se mexe na paisagem, mas embaixo da praça da cidade é estacionamento. Então, ali é uma solução para você colocar estacionamento próximo do burburinho comercial, que é 14, 13 do Aquino, tudo ali com a loja, tudo aquele entorno ali, Rua Barbosa e 13, colocar estacionamento fácil acesso. É uma obra cara, com certeza mas é uma obra necessária, talvez é um projeto necessário, é uma visão necessária. Por isso a gente precisa tomar atitude, tomar ação. Não vai sair esse dinheiro, temos que tomar outras atitudes, tem um plano B para isso. Nós não podemos deixar o centro morrer. E está confirmado que cidades que, desculpa Sérgio, só um comentário aqui, capitais e cidades que investiram na revitalização do centro, dos seus centros comerciais, botaram comércio para aquecer, turismo também. Então só ganharam com isso. Só ganharam com isso. E a gente tem atração também de empresa, atração de investimento para a cidade, fica ligado à qualidade do setor comercial, valorização, tudo. E ontem, por exemplo, no dia 13, nós tivemos a sessão profícua do CODECON, do nosso conselho, são 24,8 milhões de investimentos e 212 novos empregos na cidade. Isso só é possível quando se tem uma ação positiva em cima disso, e que vai acontecer de fato, porque a gente passou 4, 5 anos, figurativamente falando, não houve nenhuma coisa concreta. Então, para você atrair grandes empresas, e principalmente você atrair o nosso empresário daqui de Campo Grande, o que nós não podemos é sempre olhar para o empresário que vem de fora, importar empresário, sendo que nós temos empresário aqui extremamente interessado em investir, mas sem ambiente, né? Então a gente precisa valorizar ele também. Presidente, oportuna a sua presença aqui hoje no programa, primeiro por essa dramática situação que vive o comércio, não só em Campo Grande, mas em todo o Brasil. Aqui em Campo Grande, com essa particularidade do centro, né, da cidade, que está sendo completamente abandonado, né? Hoje é o Dia do Consumidor, né? O que representa hoje o Dia do Consumidor para os dirigentes do setor empresarial? O consumidor é o nosso Deus, né? O consumidor, sem isso,
sem esse ente, essa pessoa, né, o comércio não existe. E uma coisa extremamente importante, nos livros de marketing se fala muito, lá nos primórdios, em 4 P's. E nesses 4 P's não tem pessoas, não tem o consumidor. Agora tem 20 P's, né? Mas aquela época que foi pensado, que foi elaborado a questão do marketing, não se incluía a pessoa. E agora tem. E no Brasil nós temos o Código do Consumidor. E o Dia do Consumidor, mais instituído pelos seus direitos, né? Ele foi criado para comemorar ou para lembrar que o consumidor tem os direitos e deve ser respeitado. Isso, no Brasil, já é uma realidade. Os PROCONs estão aí, estão vigilantes, eles estão, muitas vezes, a gente sabe que tem tanto o consumidor ruim quanto o empresário ruim, que não cuida do seu maior bem, que é o consumidor, que é o seu cliente. E aí nós temos o Código do Consumidor, que é muito eficiente, que tem dado resultado para o país. Nós viramos modelo e para vários países para fora, na Europa, nos próprios Estados Unidos, a gente é citado como exemplo. O consumidor é rígido, muitas vezes ele prejudica, de certa forma, o empresário em alguns aspectos, mas ele disciplina muito o relacionamento do consumidor, dá segurança para o consumidor brasileiro. Hoje, por pior que seja, e nós temos, principalmente o consumidor de loja. Se você falar consumidor de serviços, eu sou um consumidor de serviços, sou vítima de serviços de internet, serviço de TV, serviço de telefonia, eu sou vítima. Esse é a maior reclamação. Se você for lá no PROCON, você vai ver que entra sempre esses serviços em primeiro lugar. Mas o de comércio é muito menor, é muito pequeno. Por quê? O empresário valoriza muito esse relacionamento. Ele valoriza demais o consumidor que entra na loja dele, ainda mais nesses tempos de crise. O consumidor que entra na loja, a gente tem que tratar ele com muito carinho, muito cuidado, muito zelo. E o empresário aprendeu isso, o empresário sabe disso e ele cuida desse consumidor com muito carinho. Com relação à urbanização e revitalização da cidade, de interesse principalmente do empresário, a gente sabe que a Associação Comercial já tem uma agenda muito grande em tratar desse quadrilátero que você acabou de falar. Mas nós temos aqui uma área que carece, né, de uma atenção muito grande, não só das autoridades, mas principalmente dos dirigentes empresariais, que é a área da antiga rodoviária. Sim. Do bairro Mambaí. Aquela gente está morrendo, né? Faz parte da nossa luta. A gente entende que o primeiro shopping de Campo Grande, eu quando vim para Campo Grande em 77, meu primeiro corte de cabelo foi lá. Lá que eu achei alguém que me atendeu. E a gente viu isso sendo deteriorado. Eu mesmo me sinto muito triste vendo o que tinha, o cinema. O nosso shopping era a rodoviária naquela época. E de repente a gente vê aquilo abandonado. É uma luta que a gente está lá junto com a Heloísa Cury, que é a presidente da associação de lá. Ela é parceira, ela faz parte da associação comercial. A gente está sempre junto. E a gente sempre buscou apoiar para revitalizar aquele lugar. E não só aquele lugar, como o entorno. Porque o entorno se tornou também um problema, que os empresários até estão investindo, e a gente viu alguns investimentos importantes ali. Nós temos o setor hoteleiro, que mais perdeu, eu diria, foi o setor hoteleiro naquele momento que mudou a rodoviária. Mas eles acharam um meio e uma forma de trazer e continuar trazendo o cliente para dentro, e investiram. Só que quando você vê, próximo ali do Correio, o próprio Correio mostra pelas câmeras dele, aquilo ali se tornou venda de drogas a céu aberto, moradores de rua, quer dizer, tem um problema social no entorno. E esse problema social tem que ser resolvido também. Agora, recentemente a gente viu, tem 3 secretarias indo para lá, tem uma parte que é da prefeitura. Se a prefeitura assumir só a parte dela, que é em torno dos 10, 12% do prédio, e agir, já vai atrair fluxo de pessoas para aquela região, para aquele ambiente, que é um ambiente, se você for lá, é um ambiente bonito. Ele é antigo, mas é bonito, não é feio. Lá dentro, quando você entra nos corredores, você sente que ele é bem cuidado. Você sente que é um lugar que pode atrair pessoas e atrair negócio. Então, a prefeitura levando essas 3 secretarias para lá, vai levar esse fluxo de pessoas, que hoje eles são carentes de fluxo, as pessoas têm um certo medo de ir lá na região, de entrar lá, mas há uma segurança, há um cuidado ali naquela região, o pessoal está preocupado, os empresários que ainda sobrevivem ali, eles estão cuidando do seu cliente, estão cuidando do acesso, cuidando da segurança, eles estão preocupados. Essa ida das secretarias para lá vai trazer fluxo de gente, vai melhorar. E se a prefeitura ajudar um pouquinho mais, ela ajudar a revitalizar a parte de cima, principalmente, tem espaço ali para levar até a Câmara de Vereadores, se quiser levar para lá. Porque tem o cinema, tem estacionamento lá embaixo. É um baita de um espaço que está perdido, e o poder público pode ser a solução. Ele pode investir lá, né?
Polidoro, um ouvinte aqui diz o seguinte, olha, é o presidente da associação. O que atrai o consumidor é o preço. Não adianta na crise que está com salários achatados e os preços dos produtos cada vez mais elevados. Gostaria de saber, então, se os comerciantes também estão preocupados com isso, conseguindo aí manter os preços, porque ele diz o seguinte, consumidor bem atendido e com preços atrativos. Isso faz com que o consumidor utilize aí o nosso centro e também as empresas dos bairros. Esse é consumidor consciente, é verdade. Nem sempre o preço é tudo, mas o preço é grande parte do negócio. E não tenho dúvidas, os empresários se adequaram. Você pode ver muitas lojas de joia, por exemplo, que vendiam joias caras, joias de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Você pode ir lá hoje que você acha joia de R$100, de R$50, de 60, bijuteria de R$10. Tem, se vocês entrarem ali no centro, acho que na Barão, se não me engano, tem uma loja ali que ela vende tudo a R$10. Né? Por quê? Porque ela viu que o cliente que está sem dinheiro, está curto, e ele não consegue pagar preço muito alto. Todas as lojas fizeram isso. Todas as lojas mudaram o perfil do produto para atender o perfil novo do cliente, que é um cliente duro, um cliente que tem dinheiro e valoriza demais. As lojas fizeram isso. O que nós precisamos, e Campo Grande principalmente, nós precisamos, isso o país precisa, mas Campo Grande, com 800 a 900 mil pessoas morando aqui, nós temos aí em torno de 90 mil desempregados, entre 80 e 90 mil desempregados na cidade. Praticamente 10%. É muita gente parada, sem renda. Isso afeta diretamente o comércio. E a indústria está acho que no mesmo atuado, ou pior até, porque nesse instante, quando você para de fazer os pedidos, e a gente tem visto isso muito, apesar que tem outros motivos, né, existe um motivo que aqui no nosso boletim econômico que saiu ontem, foi por isso que eu trouxe até impresso aqui, saiu ontem, foi feita uma avaliação e uma análise que a carga tributária está impedindo os lojistas de fazer estoque, porque você tem que desembolsar o dinheiro da mercadoria, do imposto da mercadoria antecipado, à vista. E isso dificulta ele fazer esse estoque. Então ele está só repondo o básico. Você tem mínimo. cartão, taxa de banco. Tudo. Vocês não têm noção de que o custo fixo de uma empresa está agora, ele está lá mas ele está muito mais alto agora porque não tem venda. Quando você tem venda suficiente para cobrir o custo se dilui. Agora não, está todo mundo no vermelho. E não são poucos. A gente tem 98% das empresas de Campo Grande entre micro e pequenas empresas. Essas empresas, elas têm uma capacidade muito mais restritiva de se manter numa crise. Em 3 meses, se uma pequena empresa não consegue resultado, ele se obriga a fechar e fazer outra coisa. Uma outra coisa, Polidoro, rapidamente, com relação ao atendimento. Muitos consumidores reclamam, e com razão, do mau atendimento, né, daquela pessoa que fica em frente ali, o funcionário de frente. Porque o desemprego está alto, mas muitas vezes o trabalhador, o funcionário, o recepcionista, o atendente, o vendedor, não percebe que um sorriso, que uma boa educação, um gesto de simpatia, um bom dia, uma boa tarde, uma paciência, né, com o consumidor, vai fazer com que ele permaneça naquele trabalho, naquele emprego. O que a Associação Comercial tem de curso, de reciclagem, de orientação com relação a isso, o atendimento ao consumidor? Esse é o nosso métier. A gente tem feito muito. Nós temos a Escola do Varejo na Associação Comercial. Nós temos treinamentos todas as semanas, de segundas e terças-feiras pela manhã, das 7h30 às 8h30. Nós temos treinamento gratuito para os associados, mandam os seus funcionários lá e a gente recicla. É sempre ligado a um tema que o próprio empresário diz que ele quer que se fortifique na mente desse colaborador. Nós atuamos também com muita preparação do pessoal de RH. A gente teve o Work Café, a gente faz a cada 3, 4 meses o Work Café traz o pessoal de RH também para preparar como você selecionar melhor esse colaborador para as empresas. Nós estamos trazendo também palestrantes. Fizemos recentemente uma palestra em parceria. A participação é grande? É grande. A gente consegue. A gente tem quase 1.000 pessoas nessa palestra. Então, ela é grande. A gente tem percebido isso. Mas existem aquelas pessoas que, mesmo nesse momento, e nós estamos numa geração do neném, certo? Qualquer geração não Essa geração do neném, né, nem estuda nem trabalha, e aí o pai manda força, barra e tal, e aí ele vai meio sem vontade. Então a gente precisa conquistar essa pessoa, preparar o psicológico dele para que ele vá para o mercado de trabalho mais preparado. Nosso problema... O povo brasileiro é muito atencioso, o povo brasileiro é muito afetuoso. Vá nos Estados Unidos, entra numa loja americana, lá nos Estados Unidos, para você ver como que eles são duros, secos. É patada. É sim ou não, e às vezes vira as costas para você. Sim. O brasileiro não.
nós temos uma maneira mais afetiva de tratar as pessoas. Só que essas pessoas, quando vão no comércio, elas não encontram esse atendimento adequado e não encontram, às vezes, uma palavra que ele está precisando. Porque, gente, com a internet aí, todo mundo compra à distância. Você sabe por que não se vai, ainda o comércio de rua não vai morrer nunca? Porque as pessoas precisam ver e falar com pessoas. Você vai comprar uma roupa, duvido que se a vendedora for uma pessoa consciente e te der uma opinião na hora, você não vai prestar atenção nela e não vai dar ouvidos para ela. Claro. Se essa pessoa trabalhar com essa consultoria, que todo vendedor tem que ser consultor, tem que conhecer o produto que vende, tem que saber detalhes que o consumidor não sabe e passar para o consumidor e passar conscientemente, você vai vender. Concretiza. E um detalhe, você vai fidelizar. Esse cara não vai em outra loja, ele vai nessa loja que foi bem tratado e bem atendido. E se você for honesto com ele, nunca mais ele procura outro. Porque o grande problema é você vender por uma única vez. E aí você não se importar com aquele consumidor, com realmente o que ele quer. Porque às vezes o consumidor nem sabe o que ele quer, mas se você for um consultor mesmo, não só o vendedor, que é tirador de pedido, na verdade, e você prestar uma consultoria para ele, a camisa, uma camiseta, que sempre que seja, der um toque, você conquista ele. Então, nós estamos trabalhando muito para isso, mas é o nosso grande calcanhar de Aquiles. É muita gente despreparada e é uma dificuldade quando você vai procurar um vendedor. Todo empresário tem essa dificuldade. Buscar o cara com perfil adequado para atendimento. Todas as áreas. Bem, nós conversamos aqui com o João Carlos Polidoro da Silva, ele que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, claro, esse bate-papo franco e sempre interessante para todos os nossos ouvintes e para a população do Mato Grosso do Sul. Muito bem, eu agradeço, a associação agradece, inclusive a associação completou ontem 91 anos, né, desde 1926, 14 de março de 1926, que foi fundada, e a gente está atuando muito e trazendo tudo que a gente pode fazer como entidade, a gente está fazendo para melhorar Campo Grande. A gente está sempre à disposição e agradece o convite que vocês nos fizeram para vir aqui. Nós aqui agradecemos e tem um ouvinte aqui dizendo o seguinte: olha, em relação ao estacionamento da área central, dinheiro arrecadado pela Flex Park, para onde vai? Na minha opinião, que é a opinião do Adriano, deveria ser administrado pela prefeitura e investido na revitalização do centro. Tá aí, Adriano. Valeu, obrigado pela sua participação.